Eu sou o Bruno Lovitz, eu sou um dos responsáveis aqui pela Icatu Vanguarda. Icatu Vanguarda é a gestora de fundos do Grupo Icatu. O Grupo Icatu tem uma parceria já de longuíssima data com vocês. E eu me programei aqui hoje para fazer, como a gente tem um público bastante extenso, eu me programei para fazer um institucional da Icatu Vanguarda, que eu acho que deve ter algumas pessoas que devem conhecer a Icatu Vanguarda mais pelo nome, mas não conhece o DNA, a filosofia, então me organizei para falar um pouquinho da Icatu Vanguarda, e depois para a gente falar especificamente de uma estratégia de fundos de previdência que nós temos, que são os fundos data-alvo, que é algo bastante, para alguns de vocês vai ser bastante inovador, apesar de nós já fazermos essa gestão dessas estratégias há 14 anos, para muitos de vocês ainda é algo novo, e eu vou então investir um tempozinho no final. Pretendo falar aqui entre 40 e 60 minutos, entre institucional e data-alvo, e depois eu abro para perguntas, e se der tempo, para não ficar muito cansativo, a gente pode bater um papo também sobre cenário. Prefiro a gente focar primeiro na Icatu Vanguarda e nos fundos data-alvo, Rafa, e se der um tempo, a gente dá uma passada na apresentação macroeconômica, ok? Vou compartilhar Perfeito, Bruno. Tá, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, só um minutinho. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Bom, a Icatu Vanguarda, ela é uma gestora independente. Acho que alguns de vocês conhecem essa terminologia de gestora independente. Gestora independente é uma gestora que não está ligada a nenhum banco, que não tem nenhum banco ou instituição financeira por trás. A Icatu Vanguarda é uma dessas gestoras independentes. De forma geral, as gestoras independentes, elas anulam qualquer tipo de conflito de interesse. Basicamente, uma gestora que é ligada a um grande banco, ela eventualmente pode ter algum tipo de conflito de interesse a partir do momento que os bancos emitem, por exemplo, dívida, por exemplo, a Bradesco Asset Management, né, que é a gestora do Banco Bradesco. Ela pode comprar uma ação do Banco Bradesco porque ela acha bom, porque ela acha barato, mas pode haver ali algum tipo de conflito. Ela pode comprar um CDB do Banco Bradesco porque ela acha bom, mas pode haver algum tipo de conflito. Como não existe Banco Icatu e como a própria Icatu Seguros ela não emite dívida, ela não tem ação listada em bolsa, não existe qualquer tipo de possível conflito, tá? Nós somos uma gestora totalmente independente, uma gestora independente controlada por um acionista com muito histórico de muito sucesso financeiro e ético. Alguns de vocês também devem conhecer um pouco da história do Grupo Icatu. O Grupo Icatu ele teve a sua origem basicamente nos anos 30, né, do século passado, quando a família Almeida Braga veio para o Brasil e começou o ramo de vida e previdência através da Atlântica, que por volta dos anos 50, anos 60, se juntou com uma outra seguradora, que é a Atlântica Boa Vista, ali no início dos anos 60, ela era tão grande e com crescimento tão importante, que ela foi comprada pelo Banco Bradesco. O CNPJ da Bradesco Seguros, ele até hoje é o CNPJ da Atlântica Boa Vista. Então, a origem da Bradesco Seguros se deu com a compra da Atlântica Boa Vista por parte do banco da família Almeida Braga. Então, a família Almeida Braga depois fundou o Banco Icatu, fundou a Icatu Seguros, fundou a Icatu Investimento. Então, lá se vão quase 100 anos de muito sucesso financeiro, né? Não à toa vendeu para o Banco Bradesco, vendeu uma gestora no final dos anos 90 para o Itaú, fundando o Itaú BBA. O sucesso financeiro é indiscutível, mas principalmente a ética é uma das marcas do grupo, né? Eu acho que provavelmente muitos de vocês jamais viram alguma história, algum envolvimento, algo negativo que ferisse a imagem do Grupo Icatu, uma preocupação muito grande que os controladores têm. Nós somos uma gestora com uma cultura de investimento muito própria, muito particular. A Icatu Vanguarda, do jeito que ela é hoje, ela nasceu em 2002, né, há 18 anos atrás, com o objetivo inicial de gerir os recursos da Icatu Seguros. E quando você gere os recursos de uma seguradora, é talvez uma das maiores complexidades em termos de gestão de investimentos que existe, porque você tem um passivo, né, objetivos de curto, médio e longo prazo muito particulares. Né? Imagina que a Icatu Seguros, por ser uma seguradora focada em vida, previdência e capitalização,
ela tem compromissos que ela precisa pagar para os seus clientes ao longo de 1 ano, 5 anos, 20 anos. Então, ela tem que fazer uma gestão que de forma, né, sem erro, para minimizar o risco de desenquadramento com os compromissos que você tem. Então, esse é o berço que a gente nasce, né? Uma filosofia de investimento muito própria, muito diferente do que a gente vê no Brasil. A gente sempre acreditou que todo investidor e barra poupador, ele tem que fazer o seu ALM. Essa estratégia que eu falei para vocês, que a seguradora é obrigada a investir os seus recursos de forma a minimizar possíveis desenquadramentos que ela tenha com seus objetivos, chama-se no mercado financeiro de ALM, Asset Liability Management, que é o casamento do passivo com a sua carteira de ativos de forma a minimizar. Só que isso é uma filosofia de investimento que, desde que a gente foi criada, ela sempre foi muito focada para os investidores institucionais, tesourarias de grandes bancos, seguradoras, empresas. E o que a Icatu Vanguarda tenta fazer desde 2002 é trazer essa filosofia extremamente complexa e profissional para o investidor individual, para o poupador brasileiro. A gente aqui na Icatu Vanguarda tem uma frase que a gente gosta de repetir muito, que a gente não acredita na filosofia do one size fits all. Não estou falando se ela está errada ou não, mas talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar que naquele fundo multimercado, que independente se você é jovem ou velho, se independente se você é conservador ou arrojado, eu tenho aqui um produto que vai solucionar todos os seus problemas, né, vai atender todas as suas demandas. A gente não acredita nisso. A gente acredita que cada investidor tem o seu próprio objetivo, tem o próprio ALM que precisa ser feito. Por isso, nós somos uma casa multiproduto, tá? A gente acredita que não existe um único produto que vai resolver todos os problemas dos nossos investidores. A nossa filosofia de investimento, desde o início, acho que hoje está cada vez mais comum, atualmente está cada vez mais comum, nós ouvirmos... Só um minutinho, gente. A gente acho que atualmente a gente costuma ouvir mais sobre investimentos que buscam retornos reais. Como hoje os juros estão muito baixos no Brasil, acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em garantir, no mínimo, um retorno real, que é aquele retorno descontado da inflação, um retorno positivo. Só que a Icatu Vanguarda ela já tem essa filosofia, ela já busca em todos os seus produtos, em todos os seus investimentos, retornos reais desde os primórdios. Para a gente, não é de hoje que o CDI serve apenas para caixa, né? A gente sempre teve essa concepção, a gente sempre acreditou que os investimentos conservadores atrelados ao CDI são para as reservas de emergência. Inclusive, a nossa abordagem de risco, a forma que a gente aborda risco, ela é diferente de boa parte do mercado. Boa parte do mercado acredita que volatilidade é o principal medidor de risco, o principal indicador de risco para a gente avaliar o investimento. Enquanto que para a gente, a volatilidade ela é sim um bom indicador de risco, mas apenas para os produtos, né, para os objetivos ou para os produtos de curtíssimo prazo. A gente até faz uma provocação aqui que, para nós, o risco ele tem que ser mensurado em relação ao seu objetivo. Se você tem um objetivo de curto prazo, realmente o CDI vai cumprir muito bem o seu papel. Agora, se você tem um objetivo de médio e longo prazo, não interessa que o investimento mais interessante para esse objetivo seja um investimento com uma volatilidade muito alta. No médio e longo prazo, a volatilidade alta não é uma boa mensuração de risco. A gente até faz uma provocação aqui, para alguns de vocês pode parecer meio óbvia, mas eu acho que ela serve mais para marcar o nosso ponto sob a ótica que a gente olha volatilidade. Então, para um objetivo, né, vamos imaginar, é mais conservador você botar, né, o seu recurso num investimento atrelado ao CDI, cuja volatilidade é muito baixa, ou você, por exemplo, comprar uma NTNB, que é um título do Tesouro brasileiro, com vencimento daqui a 10 anos, cuja volatilidade, esse slide está até atrasado, é superior a 10%.
Só para dar um pouco de contexto para vocês, a Bolsa, né, que é a classe de ativo, renda variável, ações, uma das mais arrojadas que tem, ela tem uma volatilidade histórica de alguma coisa como 20, 25%. Então, 10% já é uma volatilidade metade da Bolsa, que é muita coisa. Essa pergunta, a resposta é óbvia, né? Para um objetivo de 10 anos, é muito mais arriscado você comprar um fundo cuja volatilidade é muito baixa, porque você não sabe quanto que esse CDI vai te entregar de retorno real num horizonte de 10 anos. Mas você sabe que, claro, né, partindo do pressuposto que o Brasil não quebre, né, não deixe de pagar sua dívida, você sabe que esse título NTNB de 10 anos, ele vai te pagar a inflação mais 4% ao ano, que hoje é a taxa que mais ou menos que vale esse título, 3 e pouco, 4%. Então, e a volatilidade desse título é muito elevada. Então, é só para mostrar para vocês que quando eu quis marcar o ponto, que quando você tem um objetivo de médio e longo prazo, eu acho 10 anos um período médio, esquece volatilidade, que ela é uma péssima, é um péssimo indicador de medida de risco. Seguindo aqui, dado isso tudo que eu falei para vocês, né, como que a gente nasceu, o que a gente acredita de filosofia de investimento, como que a gente olha risco, a gente tem um grande desafio, né? A nossa comunicação ela é uma comunicação um pouco mais demanda um pouco mais de tempo. A gente precisa investir mais tempo para explicar para as pessoas, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, a forma que a gente enxerga o mercado financeiro, os investimentos. Então a gente tem um desafio muito grande de acreditar que a educação financeira ela vai cada vez ser mais importante, mais disseminada, de forma que as pessoas consigam absorver essa nossa abordagem um pouco mais técnica. Como vocês podem ver, né, assim como a gente não acredita no one size fits all, né, num bom português, a gente não acredita que existe um produto que é ótimo, independente do investidor. Essa one size fits all é uma frase clássica que em algumas roupas americanas, alguns chapéus, por exemplo, tem lá na etiqueta o one size fits all, né? Que independente se a pessoa é pequena, grande, média, magra ou não magra, é um tamanho único, né? Então a gente não acredita nisso, a gente não vende sonho, não existe milagre, né? E aí no ano passado, a gente fez uma apresentação numa feira bastante importante, bem grande, para mostrar que como é recompensador para nós investir tanto tempo na educação financeira, mas colher alguns frutos. Não vou perder muito tempo, mas essa tabela ela mostra a quantidade de PGBLs que existem no Brasil, que são esses 1.245, quantidade de fundos de previdência, PGBL, VGBL que existem no Brasil, o patrimônio que é investido nesses 1.000 e poucos fundos, né? Esse patrimônio hoje ele dá quase R$ 1 trilhão, ele subiu muito do ano passado para cá, e o percentual de representatividade, né? Aqui é o percentual da representatividade do número de fundos em cada uma dessas rentabilidades, e aqui a representatividade do patrimônio investido do todo em cada uma. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, os gestores já fizeram um trabalho bastante bacana de expandir a indústria de previdência em fundos cujo horizonte, para toda essa história, nessa filosofia, esse DNA nosso que eu contei para vocês funcionar, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente precisa formar a nossa equipe dentro de casa, com essa nossa cultura. Isso é uma característica muito forte do Grupo Icatu, não só na Icatu Vanguarda, mas também na Icatu Seguros. As pessoas têm uma história muito longa com o grupo, porque a gente acredita que é só com o tempo que as pessoas conseguem absorver a filosofia, a cultura do Grupo Icatu. A gente tem hoje uma equipe 100% alinhada com o resultado global. Eu acho que essa é uma característica que também mostra a preocupação da gente não ter nenhum tipo de conflito, né, entre equipes, entre áreas. Então, todos os nossos funcionários, eu quero dizer, na parte de remuneração, eles estão alinhados com o resultado da Icatu Vanguarda. Então, a Icatu Vanguarda como um todo performando muito bem, os funcionários performarão muito bem. Então, isso mostra um alinhamento de interesse. Essa é uma das práticas mais usuais que você tem para alinhar interesse dos funcionários com o business propriamente dito. O coração da nossa empresa é a nossa equipe, tá? Diferente, e aqui mais uma vez eu não estou julgando se é certo ou errado, mas nós não somos uma casa que a gente chama de one-man show. Não existe aqui na Icatu Vanguarda uma mente brilhante, um gênio
que é responsável por todo o sucesso dos nossos fundos, da nossa filosofia. Não existe isso. A gente acredita muito em processo, a gente acredita muito em cultura, a gente acredita muito em estudo. Então, existem algumas gestoras no país, e de novo, não estou fazendo julgamento de valor nenhum, se é melhor ou pior, mas que são casas que têm, né, uma figura muito emblemática, que basicamente é responsável por, né, pelo sucesso ou insucesso dessa casa. Não é o caso da Icatu Vanguarda. Esse é um slide que a gente gosta muito de mostrar para os nossos parceiros e clientes, que a gente tem, é claro que o investidor está sempre no centro dessa matriz, né? A nossa maior preocupação é com o nosso investidor, mas tão importante em fazer produtos atemporais, eficientes, de horizonte de retorno de longo prazo, é importante que essas três engrenagens funcionem também. A equipe precisa estar alinhada com esse horizonte, com esse objetivo. Os controladores, a família Almeida Braga, precisa estar vendo que o business, que a Icatu Vanguarda está dando certo, e o nosso parceiro, né, no caso aqui o banco, ele precisa estar alinhado, feliz, motivado com a nossa parceira. Então, se essas engrenagens aqui não estiverem funcionando, o modelo não está dando certo. A nossa missão sempre foi ter uma abordagem de investimento muito profissional e eficiente para a sociedade. A gente sempre teve uma preocupação de fazer produtos atemporais, a gente investe muito tempo na formatação dos nossos produtos, a gente não quer aqui surfar uma onda, surfar uma moda de curto prazo, né? A gente já viu o mercado de investimentos brasileiro surfando várias ondas, né? A hora de ter um produto de bolsa, agora é a hora de investir no produto imobiliário, agora é a hora de investir no produto de crédito. Independente da classe de ativo, a gente tem que enxergar valor no longo prazo e montar produtos eficientes. Essa é a nossa missão. A Icatu Vanguarda, alguns de vocês já devem saber, ela é MQ1 pela Moody's. Para quem não sabe, a Moody's, esse gráfico da esquerda é a distribuição por classes de produto, né? Então, pelo Brasil ainda ter uma história de juros muito alto, a renda fixa ainda é uma classe muito representativa, tanto nas gestoras como no portfólio dos clientes. Então, no caso da Icatu Vanguarda não é diferente, cerca de 70% ainda são fundos de renda fixa, mas a gente já começa a ver aqui um crescimento bastante importante de classes de ativo cujo horizonte é mais de longo prazo, que são os multi-estratégias, multimercados, que é onde o data alvo que a gente vai falar se insere, e os produtos de bolsa. Aqui é como está dividido nossos clientes, né? Então, o bacana dessa pizza aqui do lado direito é como nós somos uma casa muito diversificada, a gente não tem nenhuma concentração muito grande em nenhum tipo de cliente, né? Então, seguradoras fazem parte, não só Icatu Seguros, mas outras seguradoras delegam para a Icatu Vanguarda a responsabilidade da gestão das suas reservas. Nós temos um público bastante extenso em fundos de pensão, né, que é um dos públicos, tipos de cliente mais complexo de se fazer gestão. Nós temos uma participação, né, como eu falei para vocês, aí, de 1/3 do nosso patrimônio em fundos de previdência, que dá mais ou menos aqueles 11 bilhões que eu falei para vocês. E fora isso, nós temos acesso direto a pessoas físicas através de plataformas, family offices e outros canais de acesso a pessoas físicas diretamente. Rafa, eu terminei aqui minha apresentação institucional e vou entrar aqui direto na explanação, né, desse produto que eu sou um grande fã. A gente abre para algumas perguntas institucionais agora ou eu sigo no Data Alvo e depois a gente abre para perguntas? Vamos seguir, Bruno, nos fundos data-alvo, pessoal, porque os fundos data-alvo que vocês conhecem no dia a dia, no Banestes, né, e que os clientes que ainda não conhecem vão conhecer, estão dentro do portfólio do Banesprev. Então, lá você tem o Banesprev 2030, 2040, por exemplo, que são os fundos data-alvo que o Bruno vai explicar agora. E aí depois a gente abre para perguntas, porque eu acho que dentro dos fundos data-alvo que podem surgir aí dúvidas que é realmente sobre o produto que vocês vão estar convivendo aí e conhecendo no dia a dia. Vamos lá então, Rafa. Beleza, obrigado. Então, pessoal, começando aqui, o que são os fundos data-alvo, né? Os fundos data-alvo é uma estratégia de investimento
que ela existe no mundo desde mais ou menos final dos anos 80, início dos anos 90. No Brasil, nós, a Icatu Vanguarda, fomos os pioneiros para fazer a gestão desse tipo de produto. Essa estratégia se iniciou no Brasil conosco em 2006, e essa estratégia, ela, quando nasceu ali nos anos 90 nos Estados Unidos, ela nasceu com o objetivo de mitigar ou de eliminar uma falha de decisão de investimento muito grande que acontecia. Basicamente era o seguinte: as pessoas entravam nas empresas para trabalhar, uma pessoa do RH, quando essa pessoa era admitida, ia lá falar: o seu salário é tanto, seus benefícios são esses, e além desses benefícios, nós temos aqui na empresa um fundo de pensão, onde você contribui com uma parte do seu salário, a empresa contribui com uma parte adicional, você precisa apenas escolher o veículo aqui de investimento que você tem. Nós temos um veículo conservador, nós temos um veículo moderado e nós temos também um veículo arrojado. Teoria básica de finanças diz que quanto maior o seu horizonte de investimento, né, ou seja, uma pessoa que acabou de começar a trabalhar, tem seus 15, 20 anos, e vai se aposentar daqui a 30, 40 anos, significa que ela tem hoje muito pouco investimento, muito pouca reserva e um longo período de contribuição pela frente. Então, a teoria de finanças diz que essa pessoa, esse investidor, ele tem que começar a investir num produto muito arrojado, né, com alocações em ativos de horizonte de longo prazo, e conforme o tempo vai passando, conforme a pessoa já vai criando uma reserva muito grande, né, porque ela está contribuindo toda mês, então esse bolo está crescendo, e conforme também ela está se aproximando da fase de utilização desses recursos, ela tem que ir diminuindo esse risco. Por quê? Se ela não diminuir o risco, imagina uma pessoa que deseja se aposentar aos seus 70 anos e quando ela está com 69 anos acontece uma pandemia do Covid, ou acontece um 11 de setembro, ou acontece uma crise financeira de 2008, 2009. Tudo que ela poupou ao longo daquele período, se ela está no investimento arrojado, ela vai perder 30%, 40%, 50% e ela não vai ter tempo de recuperar porque acabaram as contribuições dela, ela só vai passar a poupar. Então, ele é muito simples, esse conceito ele é muito óbvio de ser explicado, ele não é muito praticado, né, ainda, no Brasil principalmente, lá fora as pessoas praticam isso mais, mas no Brasil ele é muito praticado, e ele é de fácil, né, de entendimento, ele é conceitualmente fácil, só que as pessoas não fazem, e as pessoas não faziam isso quando entravam na empresa, né? Quais eram os erros clássicos que aconteciam? O funcionário que acabava de ser admitido, ou ele escolhia o perfil conservador e chegava no final da vida dele, ele não tinha juntado a reserva suficiente para ele se aposentar, para ele usufruir de uma aposentadoria bacana, ou ele escolhia o perfil arrojado e esquecia de ir ao longo do tempo passando para o perfil moderado e depois para o perfil conservador, e vinha uma crise, ele perdia todo o dinheiro que ele poupou. O produto da Talva é um produto que vem a eliminar a necessidade de se fazer isso. O produto da Talva, a gente gosta, a Icatu Seguros que inventou essa denominação, eu acho ela muito interessante. Ele é um piloto automático, né? O produto da Talva, conceitualmente, todo produto da Talva tem no seu nome uma data, que aquela data significa a data que aquele produto vai se tornar extremamente conservador, porque a gente parte do pressuposto que o investidor vai precisar daqueles recursos para aquele objetivo dele. Comprar uma casa, pagar uma faculdade, se aposentar, né? Então, esse é o conceito do produto da Talva. Eu vou até ler aqui para vocês para marcar bem o ponto. Então, um produto que tem como característica principal uma data-alvo para a utilização dos recursos. Hoje a Icatu Vanguarda, a gente começou em 2006 com o produto 2010, 2020. Hoje o produto 2020 ele já virou praticamente um produto, ele virou um produto renda fixa. A gente hoje tem o produto 2030 e 2040, e ao longo das próximas semanas, talvez não, certamente esse mês ainda, a gente vai lançar o produto 2050. Então, esses produtos têm como objetivo a pessoa vai utilizar os recursos próximos, não necessariamente significa que ela precisa usar os recursos no dia 1º de janeiro de 2030, né, no fundo 2030. Mas em torno de 2030, se a pessoa tem um objetivo naquela data, o produto recomendado é o 2030,
em 2040 o produto recomendado é o 2040, e se ela tem o objetivo de 2050, é o produto 2050. A gestão do portfólio busca... Então, ele é um produto muito complexo por dentro, tá? É isso que eu queria marcar esse ponto para mostrar, né? Esse slide é para mostrar que é difícil a gente acertar todo ano a classe de ativo que vai melhor performar. Como a gente não tem bola de cristal, a melhor coisa que você pode fazer é diversificar. Esse slide é bem bacana, que mostra que por mais que a gente seja muito tradicional na gestão dos produtos da Alva, afinal de contas, lá se vão quase 15 anos fazendo a gestão, a gente evoluiu muito ao longo do tempo. Quando a gente começou a fazer gestão de produtos da Alva, eles eram produtos que só tinham 3 classes de ativo no seu portfólio. Hoje, é um produto que tem 8 classes de ativos dentro do seu portfólio. Conforme o tempo vai passando, a gente vai saindo dessas classes mais arrojadas e vai migrando para as classes mais conservadoras. As cores não estão ajudando muito aqui, mas basicamente, mas vocês vão entender. Conforme a data vai se aproximando da utilização dos recursos, a participação no portfólio de ativos conservadores, renda fixa, ela vai aumentando. Quanto mais longe, né, quanto mais tempo você tem para a utilização dos... Esse slide aqui, esse gráfico aqui, ele foi feito em 2017 para mostrar o caminho de evolução do produto 2050. Então, faltando 33 anos, né, em 2017 faltavam 33 anos para 2050. O produto da TAL 2050, ele tinha, grosso modo, 70% alocado em bolsa, mais 30% alocado em produtos, né, IMAB5+, em ativos com vencimento muito longo, né, que são ativos que nem aquela provocação que eu fiz, aquela entre CDI e NTNB. Conforme o tempo vai passando, né, as pessoas estão criando já uma reserva previdenciária muito grande, as pessoas estão se aproximando da sua data de utilização, elas não podem ter uma concentração muito grande nessas classes de ativo muito arrojadas, porque pode vir uma crise, pode perder muito dinheiro e não vai dar tempo delas recuperarem. Então, a gente vai reduzindo a alocação de bolsa e vai aumentando a alocação em renda fixa. Isso resume muito bem essa sofisticação que tem do produto por dentro. Esse slide, tanto esse slide como esse próximo, eles são muito similares. Eu vou até, para a gente... esse slide é mais interessante porque é uma janela mais longa. Ele é muito para marcar o ponto de como é importante você reduzir o risco quando você está se aproximando do objetivo que você teve para aquele dinheiro, para aquele recurso. Então, de novo, isso aqui é o seguinte, eu fiz esse slide em 2017, quando faltavam... Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Eu fiz esse slide em 2017, quando faltavam de novo 33 anos. Então, esse é um gráfico, esse é uma simulação de possível retorno numa janela de 1 ano, 360 dias, no fundo 2050, caso a gente tivesse um cenário de estresse desse aqui. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, imagina um ano hipotético, né, onde a bolsa tenha caído, aqui está em inglês, 30%, e onde os títulos de renda fixa sofressem uma abertura de taxa de 300 basis points. A grosso modo, significa uma queda aí de 20, 25. Se você tem uma curva de juros que abre 300 pontos, significa que para um título de vencimento longo, ele vai cair, vai ter uma queda no seu preço de mais ou menos 20, 25%. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, num cenário hipotético de crise, um 11 de setembro, ou um 2008, 2009, onde a bolsa pode cair 30% num ano, e os títulos de renda fixa de longo prazo tenham essa abertura aqui. O produto 2050, neste ano, nessa simulação, ele teria caído no ano 26, 27%. Aí você fala, poxa, Bruno, Deus me livre perder 25, 26% num ano todo. Não posso. Não... Mas se você comprou o produto certo, se você entendeu o conceito do produto data-alvo e investiu no produto 2050, significa que você está no início da sua fase de acumulação. Ou seja, você tem muito pouca reserva acumulada, muito pouca reserva formada. Então, perder muito de pouco é pouco. Entretanto, conforme o ano vai passando, o produto vai se tornando mais conservador, de forma que,
para um ano, de novo, hipotético como esse, né? A bolsa caindo 30%, 300 basis points, esse zero aqui é como se a gente tivesse no ano de 2050 investidos no fundo 2050. Um ano hipotético, né, de a bolsa caindo 30%, o fundo teria dado 5% positivo. Ou seja, a teoria funcionou na prática, né? Partindo do pressuposto que no ano zero chegou o ano no qual você tinha como objetivo utilizar aqueles recursos. Então, mesmo com uma crise muito profunda como esse ano hipotético, você não pode perder dinheiro, e você não perderia. A gente fez uma simulação da carteira como ela estaria em 2050, né? Lembrando, eu a grosso modo já sei como a minha carteira vai estar em 2050, tá? Isso não é 100% passivo, mas a grosso modo a gente já sabe que em 2050 o fundo vai ter mais ou menos 60% em ativos indexados a CDI e 40% em ativos indexados de curto prazo, né, em uma B5. Então, numa carteira como essa, para um ano como esse, a carteira teria dado alguma coisa como 5%. Ou seja, a teoria funcionou na prática, tá? Esse slide é um dos slides mais importantes da nossa apresentação hoje, para mostrar como a teoria do produto Data funciona. A gente não quer que o nosso cliente que entendeu o conceito e comprou o produto certo, chegue lá no ano de 2030, ou no ano de 2040, ou no ano de 2050, tenha uma perda aí de 25%, 26% num possível ano de crise. Aqui são mais algumas características dos nossos produtos Data na sua composição do portfólio. Acho que não vale a pena a gente perder tempo naquele slide. Esse outro slide é um slide que eu gosto muito de mostrar para as pessoas como tudo isso que a gente falou se reflete financeiramente mesmo, né? Qual o impacto disso no bolso do investidor. Então, eu criei aqui 3 cenários hipotéticos, né? Um cenário hipotético onde uma pessoa tenha, né, os seus investimentos, ela teve uma crise no início da vida dela, ela estava investida em ativos arrojados e perdeu 30%. Um segundo cenário, né, onde uma pessoa investiu no início da vida dela numa carteira conservadora, depois, no meio da vida dela, ela investiu numa carteira moderada e sofreu, numa carteira arrojada, e sofreu uma perda grande porque teve uma crise nesse... Vocês, pronto. Eu basicamente tinha me preparado para falar isso. Ele é um produto de muito fácil entendimento, muito inteligente. Na verdade, é um dos produtos, se não mais inteligentes do mundo. E eu acho que ele eu tenho certeza que ele é super atemporal e recomendado para diferentes perfis de investimento. Queria abrir aqui para perguntas, Rafa, enfim, para a gente interagir aqui com o pessoal. Se você quiser coordenar. Bom, Bruno, obrigado primeiro de tudo pela apresentação. E o Leomar, durante a sua apresentação, ele colocou: Bruno, concordo que se for fazendo um aporte mensal, eu concordo se for fazendo um aporte mensal. Agora, se for um aporte único, o risco foi grande. Então, eu acho que ficou uma dúvida para ele se ele fazendo um aporte mensal recorrente teria a diferença do que ele colocar um único recurso agora e aguardar até o fim do prazo. Então, poderia colocar para ele um pouquinho que o data-alvo ele vai acabar servindo para as duas formas. Eu entendi perfeitamente. Essa é uma pergunta clássica que os nossos investidores sempre têm de conceito do produto. O produto Data-alvo, independente se você vai fazer aportes recorrentes, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, ou um aporte único, isso tem pouco peso, deveria ter pouco peso na sua tomada de decisão, se não o prazo. Porque imagina o seguinte: eu tenho aqui, eu consegui, sei lá, eu vendi uma casa, ou eu ganhei na Mega Sena, ganhei um dinheiro aqui, parte desse dinheiro eu quero separar para daqui a 20 anos eu ter dinheiro para minha aposentadoria, ou de novo para comprar uma casa, para viajar, enfim, para me mudar, qualquer que seja o objetivo. Você pode sim fazer um investimento de uma vez só desse recurso num produto cujo horizonte é de 2050. Porque ele também vai estar desenhado, o produto continua estando desenhado para esse seu objetivo, que é daqui a 20 anos, 10 anos, 30 anos, né, no caso do 2050.
Então, independente se você vai fazer os aportes recorrentes para utilizar lá em 2050 ou um aporte hoje, mas com o objetivo para utilizar o retorno desse aporte em 2050, não faz a menor diferença, o produto é interessante, tá? Leomar, ficou claro? Se não ficou, pode abrir seu microfone e colocar, se tiver mais alguma dúvida. Pode. Enquanto isso, Bruno, eu vou colocar aqui uma questão que o pessoal da rede vem colocando, vem perguntando para a gente, o pessoal da corretora também, é a questão desse fundo ele ter taxas mínima e taxa máxima, entendeu? Hoje, por exemplo, nossos fundos na linha de previdência, Então, não é justo os nossos clientes pagarem a mesma coisa num produto 2050 e nem num produto 2020. Então, a forma que a gente fez isso foi, de certa forma, remodelar a estrutura do produto data-alvo. Até mais ou menos 2018, o nosso produto data-alvo ele tinha uma taxa no FIC de 1,75 e ele só comprava fundos no segundo nível cuja taxa era zero. Então, independente se eu tivesse comprado 100% num produto de bolsa ou num produto multimercado cuja taxa é 2, ou 100% num produto de renda fixa cuja taxa é 0,15, 0,30, o cliente ia estar pagando 1,75. Então, a gente remodelou a estrutura de forma a ter uma taxa no primeiro nível, que é aquela que vocês viram ali, 1,20, 0,80 e 1,20, 1 e 0,80, e a composição da taxa no segundo nível, ela vai caindo conforme a estrutura vai se tornando mais conservadora. Então, como vocês podem ter visto, a taxa do FIC 2050, ela é de 1,20 e você tem mais ou menos na composição do segundo nível, alguma coisa como 0,60 ou 0,50, que eu não me lembro, de forma que a taxa composta para o nosso cliente é em torno de 1,70, em contrapartida, a taxa do 2040 é em torno de 1,40, em contrapartida, o produto 2030 é 1 e... Peraí, eu abro aqui, acho que era 1,15, e o produto 2020 ele é um produto hoje que já custa 0,60. Então, ele é muito mais inteligente e, mais uma vez, mostra a nossa preocupação de estar muito alinhado com o nosso cliente, porque a gente acha injusto o cliente 2050 ele pagava 1,75, que era igual ao cliente 2020 pagar 1,75 num produto muito mais, entre aspas, simples, né? Com menos complexidade, com menos ativos complexos dentro dele. Então, essa é uma estrutura muito mais inteligente. Os concorrentes no mercado, eles ainda fazem aquilo que a gente fazia até 2017, 2018, que é uma taxa flat, única, constante para o produto ao longo de toda a vida dele. Enquanto que o nosso produto ele vai tendo esse decaimento de caixa, que é muito mais alinhado com a inteligência do produto. Ficou claro, Rafa? ficou sim, Bruno. A gente já tem algumas perguntas aqui, alguns pedidos. Falar um pouco mais sobre o rebalanceamento dos fundos. E aí você pode de repente dar uma focada em exemplificar o 2030 e o 2040, que são os mais praticados. Tá. Independente do 2020, 2030, 2040 ou 2050, e o 2010 na época, né, que ele deixou de existir, os rebalanceamentos que a gente faz, né, lembra aquele slide que ele vai mudando de alocação conforme o tempo vai passando? Eles são feitos, isso é muito importante, uma vez por ano. Cuidado com o que a gente chama de rebalanceamento ativo e rebalanceamento passivo. Eu vou explicar para vocês. Hoje, como eu mostrei para vocês, hoje não, em 2017, como eu mostrei para vocês, o nosso produto 2050, ele tinha como objetivo alguma coisa como 70% em bolsa. Imagina que num curto espaço de tempo, lá em 2017, na terceira semana de março de 2017, a bolsa brasileira tenha subido 20%. Um cenário hipotético. Se ela subiu 20%, aqueles 70% que a gente tinha de participação nesse fundo deixaram de ser 70% e passaram a ser 84%, né? Porque 20% de 70 é 14, 70 mais 14 foi para 84.
A gente, quando acontece esses cenários, e isso vale para baixo também, imagina que nesse mesmo cenário a bolsa tivesse caído 20% e ao invés de ter 70%, a gente teria 56%. 70 menos 14. Automaticamente, de forma passiva, a gente joga de novo o fundo, nesse caso 2050, para aquele nível de 70% em bolsa. E a gente mantém, no caso, estou dando exemplo de bolsa e estou dando exemplo do fundo 2050, a gente mantém esse nível de 70% por todo o ano de 2017. Em 2018, pelo nosso caminho de alocação, o nosso objetivo é ter 68% em bolsa, porque é um decaimento suave de risco, como eu falei para vocês em um dos primeiros slides da apresentação. A gente vai ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas de janeiro, e de forma ativa joga o percentual para 68% em bolsa e permanece assim o ano todo. Então, toda hora que sai de 68 vai para 70, 72, a gente joga para 68, toda hora que vai para 66, 64, a gente joga para 68. É muito importante essa manutenção no ponto neutro que a gente tem para cada fundo, para cada classe de ativo. Esse é o principal conceito por trás do produto data-alvo. O objetivo desse produto, e de novo não estou fazendo julgamento de valor, mas diferente daqueles produtos multimercados tradicionais, onde, né, o gestor ou a casa, e a gente tem esse tipo de fundo também, tenta acertar movimentos de curto prazo. Eu acho que os próximos 2 meses a bolsa vai subir muito, vou comprar mais bolsa. Acho que agora o dólar vai subir muito, vou comprar mais dólar. Esse fundo ele não faz o que a gente chama de market timing, né, que é acertar o curto espaço de tempo. A gente tem uma filosofia de longo prazo, a gente desenhou esse caminho de alocação, e esse caminho de alocação ele é perseguido de forma muito disciplinada ao longo desses 20, 30, 40 anos do produto Data Alpha, tá? Então, são rebalanceamentos ativos uma vez por ano, e os rebalanceamentos passivos, que é se você teve um movimento muito grande de alguma classe de ativo que fez com que aquela classe fugisse daquele ponto neutro que a gente queria para aquele ano, a gente joga ela para o ponto neutro novamente. Foi claro ou não, Rafa? Fiquei com medo de o pessoal... Foi claro. Eu acho que esclareceu bem. Se tiver mais alguma dúvida, o pessoal, em relação a isso, pode ir colocando aí no chat. O Marcelo também fez algumas perguntas. Obrigado, Marcelo Medeiros, pelas perguntas. Eu acho que uma parte dela você respondeu com essa pergunta, e outra que eu acho que é uma grande pergunta, né? E aí ele fez uma pergunta específica, uma pergunta bem pontual específica sobre o 2040, né? Como é que está a performance do 2040, se já houve recuperação. E aí eu acho que você já pode colocar num contexto até geral de falar assim, tá bom, nesse momento pós-pandemia, né? Que a gente está ainda se saindo de uma crise que o mercado vem respondendo. Como é que estão as respostas dos fundos data-alvo, dos fundos 2030, 2040 e o fundo 2050? Tá, vamos lá. Sim, os produtos data-alvo, eles tiveram uma recuperação muito forte, né, no pós-março. Eles chegaram, se não me falha a memória, chegaram a estar caindo aí 25%, 30% ali no meados de março, final de março. Hoje, por exemplo, o 2050 cai mais ou menos 5% no ano, o 2040 cai mais ou menos 3% no ano, e o 2030 cai tá mais ou menos no 0 a 0, tá? 2030. Então, quanto mais longo é o fundo, né, 2040, 2050, maior a sua concentração em ativos de longo prazo, e como a gente teve uma recuperação muito forte desses ativos no pós-março, abril, claro que a recuperação do 2050 é muito mais intensificada do que a recuperação do 2020 e do 2030, que já são fundos mais conservadores, que também sofreram menos do que o 2040 e 2050. Assim, eu tenho pouco para falar, isso que é o grande barato desse fundo, né? Eu tenho pouco para falar para vocês. Se, por exemplo, independente se eu acho que a bolsa vai continuar subindo, a gente até acha, tá? As classes de ativo arrojadas tendem a continuar performando muito bem por alguns fatores, né? Alguns fatores até mais técnicos, como excesso de liquidez, taxas de juros estruturais muito baixas, né? Isso tudo fomenta as classes de ativos mais arrojadas a performarem melhor. Mas, independente disso, é o que eu falei para vocês desde o início, eu não vou aumentar
mais bolsa, mais dólar, mais NTNB, mais crédito, mais multimercado, se eu estou mais ou menos confiante com a recuperação do mercado. Tá? De novo, se você entendeu o Você conceito. recompõe a estratégia, correto, Bruno? Porque aí já responde até uma outra pergunta Ex- do Marcelo. Foi o que Considerando é a redução do valor perfeito. dos ativos, você recompõe percentualmente. Foi o que aconteceu ali em fevereiro, março, né? A bolsa caiu 40%. Um produto nosso que, por exemplo, tivesse vamos supor que o 2030 tenha 50% de bolsa, tá? Eu não sei de cabeça, mas vamos supor que o objetivo do produto 2030 para esse ano de 2020 é ter 50% de bolsa. Se a bolsa caiu 40%, esse fundo saiu de 50 para 30, né? 40% de 50 é 20, 50 menos 20 são 30, então esse fundo passaria a ter 30% de bolsa. Na hora que recuperasse, eu ia recuperar partindo de 30. Então a bolsa teria que subir quase que 100% para voltar até 50, mas isso não precisa acontecer, porque a partir do momento que ele vai caindo, eu vou recompondo e mantendo a alocação de 50% dele em bolsa. Exatamente isso. Beleza, Bruno. Vamos lá. Chegou uma outra pergunta, e aí a gente sai um pouquinho do data-alvo, pedindo para falar um pouquinho sobre o cenário do fundo Inflação Longa, que é um outro Tá, fundo que a gente tem aí na prateleira. tá. Então, o produto da inflação longa, ele é até uma estratégia que faz parte da composição do produto data-alvo. Quanto mais longo é o produto data-alvo, maior a exposição que ele tem a essa classe de ativo, porque a gente acredita que no longo prazo, essa classe de ativo é uma das classes de ativos mais seguras e conservadoras, né? Ironicamente falando, né? Por mais que esse fundo tenha balançado, sofrido muito, ele é um dos produtos mais conservadores quando você tem um horizonte de longo prazo, porque ele é justamente aquela provocação, aquele exemplo que eu fiz para vocês no início da apresentação, que é para um objetivo de longo prazo, né? Naquele exemplo, é para um objetivo de 10 anos, o que era mais conservador, né? Você comprar um título de inflação de vencimento 10 anos ou você comprar um fundo CDI, né? Entrada CDI. Então, para um objetivo de longo prazo, sem dúvida, o produto de inflação longa ele é extremamente conservador e indicado. Mas não vou fugir da pergunta, não gosto de ficar fazendo previsões, de tentar antecipar o que pode acontecer nos próximos meses ou anos, mas a gente tem aqui uma crença que, por inúmeros fatores demográficos, fatores comportamentais, longevidade, tecnologia, produtividade, a gente acredita que o novo mundo que a gente se insere é um mundo que dificilmente a gente vai ter muita pressão de inflação. Tem assim um exemplo muito fácil para contextualizar isso para vocês, né? Hoje você consegue ter certeza que você está comprando um produto, um bem de consumo num preço barato, fazendo uma pesquisa no Buscapé, no Google, em qualquer fonte dessa, você fala assim, quero comprar um laptop. Aí você faz uma pesquisa lá de preço, você vê o lugar que está mais barato, você compra. Então, é muito mais difícil você gerar inflação, porque as pessoas tendem a fazer pesquisa, a comprar mais barato, a economizar dinheiro. Então, menos inflação significa menos juros, né? Então, provavelmente, o mundo, de forma mais estrutural, pensando aqui um pouco fora da caixa, ele tende a ser um mundo de inflação mais baixa, mais controlada, e, consequentemente, um mundo de juros mais baixo. E aí, vindo para a realidade do Brasil, o Brasil, por questões razoáveis, diga-se de passagem, é um país de juro alto, né? Uma economia que tem as suas fragilidades econômicas, fiscais, é um país que demanda ter uma inflação mais alta. A grosso modo, uma empresa, você precisa captar recursos, né? Você precisa pegar dinheiro emprestado. Se você tem um perfil de risco mais arrojado, né, mais desequilibrado, você precisa pagar mais juros para aquela pessoa que está comprando a sua dívida. É a realidade do Brasil. Né? O Brasil, por mais que tenha passado aí por um período aí de 3, 4 anos de reformas estruturantes muito importantes, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, a gente ainda é um país que paga um juro muito alto. Só que, no relativo, comparando o nosso juro com o juro internacional, é um juro ainda muito atrativo, por mais que ele tenha caído muito, né? Você pega as NTNBs de longo prazo, pagam inflação mais 4. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, ainda é assim, eu acho, porque inverteu um pouco a curva, mas até pouco tempo atrás,
você comprar uma NTN-B americana, você ganhava inflação menos uma taxa. Então era como se você estivesse perdendo dinheiro ao investir num título de renda. É um negócio meio não dá para a gente entender muito bem, não é fácil de absorver isso, mas o que eu quero marcar o ponto aqui é que a diferença de juros do Brasil para o resto do mundo ela ainda é muito elevada, e isso tende a convergir. E na hora que esse juro convergir para um padrão mais baixo, o fundo de inflação longa vai ter, ele automaticamente performa muito bem. Então, se vocês compactuam, dividem comigo essa crença que a gente acredita, de uma convergência de juros para patamares mais baixos, o inflação longa é um produto que pode ter uma performance interessante ainda no médio e longo prazo. Bom, Bruno, não pintou mais nenhuma pergunta aqui. A gente, no dia a dia também, se aparecerem novas perguntas, a gente passa para você e depois eu encaminho a resposta. Mas, no geral, eu acho que foi excelente, foi esclarecedor. Acho que o conhecimento desse fundo tem que ser mais divulgado. É um fundo, como você disse, que ele responde por si só, então não precisa de rebalanceamento e tanta consultoria e tanta disciplina de ficar observando e ficar realocando. Então, os fundos da Talvo vieram aí para a grade do Banestes para ficar e para serem um fundo de destaque. Para quem não conhece ainda, que tá na live, pode estar consultando os gerentes das agências, tá? Eles vão estar dando suporte, a equipe da Icatu dá o suporte aos gerentes das agências, então a gente vai estar em conjunto, abastecendo vocês de novas informações e para poder estar indicando o melhor portfólio e o melhor cenário de aplicação para vocês, principalmente nesse momento em que se gerou muita dúvida sobre o que fazer com os recursos. Bom, pessoal, eu acho que finalizamos. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe do Banestes, a equipe Banescor e Bruno, Mayra, pessoal da Vanguarda, muito obrigado. Espero em breve a gente estar fazendo outro encontro aí para tá falando um pouco mais e atualizando um pouco mais desse cenário e dando aí boas notícias. Tá bom, pessoal? Obrigado, Rafa. Foi um prazer enorme. Podem contar comigo, com a Mari, com toda a equipe. Estamos à disposição. Até a próxima. Boa tarde a todos e se cuidem.